E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Evandro e eu vou ser professor de vocês da disciplina Desenvolvimento Front-End 2. O objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês como essa disciplina vai ser trabalhada, quais são os tópicos que nós vamos abordar durante esse período todo de conhecimento, de aprendizagem, para que vocês tenham uma noção maior do que vocês vão saber ao longo da disciplina e, obviamente, ao final dessa disciplina, o que vocês vão conseguir produzir em termos de aplicações web com essa disciplina. Além dessa noção inicial do que é a disciplina hoje, eu vou mostrar para vocês também como eu pretendo avaliá-los, quais materiais vamos utilizar, que ferramentas serão necessárias daqui para frente, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a ementa da disciplina, vendo o que vocês vão efetivamente aprender, tá certo? Bom, a ementa ela é relativamente simples, ela é composta por 5 tópicos, esses tópicos que aparecem para nós aqui na interface, e o primeiro dele é o projeto de aplicações web flexíveis e adaptáveis. Nós estamos num mundo em que a web dominou tudo, Qualquer dispositivo que vocês têm na mão tem internet, então tudo que vocês têm de serviço geralmente está no formato digital e acessível por meio de um dispositivo que tem acesso à internet. E é importante que essas aplicações sejam flexíveis e consigam se adaptar aos seus dispositivos. O seu celular pode ter o tamanho de tela diferente do meu, diferente do Joãozinho, da Mariazinha. Isso varia muito de dispositivo para dispositivo. E a sua aplicação web tem que se adaptar a esses dispositivos. Então a ideia é que elas sejam flexíveis, que eu consiga esticá-las, consiga puxar para cá, puxar para lá e mostrá-las de forma satisfatória em vários dispositivos. A ideia não é produzir uma aplicação para cada dispositivo e nessa disciplina eu vou mostrar como nós fazemos isso, essa adaptação. De alguma forma nosso código-fonte vai ser capaz de entender onde ele está, em qual dispositivo ele está sendo executado. Isso é bem importante para que as aplicações se adaptem aos seus dispositivos, tá certo? Bom, dando continuidade a essa ideia, nós vamos ter que entender um pouquinho o que é um layout responsivo. Esse nome responsivo ele é relativamente novo para nós. Se você procurar no dicionário, é possível que até você não encontre esse termo, porque ele é um termo gringo, Ele veio de fora, é Web Responsive Applications, o nicho na qual nós estamos trabalhando. Então a ideia é que essa aplicação responda de maneira responsiva ao dispositivo no qual ela está. Então se eu executo a minha aplicação web em um navegador web tradicional, no Chrome, Firefox, o que você estiver usando aí, ele tem que se adequar ao tamanho do teu monitor. Se seu monitor é Full HD, 4K, sei lá qual que é o teu monitor, a gente tem que fazer com que a aplicação web se adeque a esse monitor. Se a tela é um celular, um dispositivo móvel, um tablet, um iPad, alguma coisa do tipo, a sua aplicação tem que se portar de forma responsiva, se encaixar nessa tela, tá certo? Então nós vamos aprender a trabalhar isso com um único código-fonte. A ideia não é fazer várias aplicações para vários dispositivos, mas sim uma aplicação responsiva. Então esse tópico tem tudo a ver com o primeiro, tá certo? Continuando, nós temos aqui a implementação e manutenção de grids visuais. Vocês já devem ter notado que as páginas web que vocês visitam tem sempre um encaixe bem certinho de imagens, de texto, É como se nós tivéssemos guias, réguas ali invisíveis que fazem com que o texto e todo o conteúdo sempre fique alinhado. Pelo menos é isso que eu espero de uma página quando eu estou visitando, que tudo esteja alinhado. Nós sabemos que tem páginas que não são assim, que não tem uma tipografia, um texto legal, não tem figuras legais e o pior, fica tudo desalinhado. A ideia é que nós tenhamos grades visuais ou grids visuais para encaixar melhor o nosso conteúdo e deixar ele um pouco mais organizado, mais bonito de se ver, tá? É um conteúdo bem tranquilo, tá, gente? O problema não é o conteúdo em si, mas sim a aplicação desse conteúdo. Não é tão fácil assim você pensar nesses encaixes, tá? Mas fiquem tranquilos que daí no decorrer da disciplina eu explico para vocês como isso tudo funciona, como eu desenho um grid e como eu posso aplicar esse conceito dentro das minhas aplicações web, tá certo? Bom, quarto tópico, criação e estruturação de formulários de entrada de dados. Com certeza vocês já preencheram algum formulário. Se não conhece por esse nome, você já entrou em algum lugar para fazer um login, uma autenticação no sistema e teve que escrever seu nome de usuário e sua senha. Isso é um formulário de entrada de dados. O login que você está fazendo ali depende da entrada do usuário, do que o usuário digita, da ação do clique dele no logar, entrar, conectar, alguma coisa assim.
Mas precisamos de um tratamento no front-end, na parte visual da aplicação, que pegue esses dados e leve para o lado do servidor, para que a gente consiga tratar essas informações de alguma maneira, né? Por exemplo, autenticar o usuário. Tem que saber se a senha que ele digitou está certa, se o cadastro dele realmente existe, né? O e-mail ou o nome de usuário que foi colocado existe. Então a ideia é que nós começamos a trabalhar com formulários. Campos de entrada de texto, numérico, telefones, e-mails. A ideia é abordar esse conteúdo em algum momento, tá? E o último tópico, aplicação de efeitos, animações, transições, transformações visuais utilizando folhas de estilo. Se vocês estão em Front-End 2, possivelmente vocês já sabem o que é CSS, né? Então CSS são essas folhas de estilo. Nós vamos fazer com que o nosso conteúdo tenha animações e efeitos que são mais interessantes, que chamam mais a utilização por parte do usuário. O que seria isso? O engajamento. Você consegue fazer com que a aplicação envolva quem está utilizando, ela seja mais bonita e mais animada nos mais amplos aspectos, né? Então a gente tem que usar CSS para fazer isso. É um pouquinho mais chatinho porque são comandos que vocês possivelmente ainda não utilizaram, mas não é nada de outro mundo, tá certo? Vocês devem ter notado então que essa disciplina ela é uma continuação da disciplina anterior, Front-End 1, e tudo que vocês viram de estruturação de documentos, utilização de elementos, vai ser aplicado agora de forma flexível. Então eu tenho um elemento H1 e um texto parágrafo que vai ter que ficar bem visível, confortavelmente, em vários dispositivos. E esses dispositivos nós não sabemos quais são. Eu não sei qual é exatamente o dispositivo que meu público-alvo usa. E eu não posso assumir que ele usa só um dispositivo em específico. Nós temos que fazer isso para múltiplas possibilidades. Então essa disciplina vai auxiliar vocês nesse caminho. Trabalhar de forma flexível, usando grids visuais para encaixar melhor esse conteúdo, deixar esse conteúdo um pouco mais bonitinho em tela. E por fim, né, pensando na beleza, na perfumaria da página web, a gente vai colocar animação, transição, transformar o visual usando CSS. Então essa disciplina é praticamente CSS, tá? De cima, embaixo a gente vai usar muito CSS daqui para frente, tá certo? Ou seja, vai ter que estudar CSS. Se você ainda não tá legal, não tá bacana em CSS, né, não vem praticando, eu vou deixar algumas aulas de introdução ao desenvolvimento web com HTML, né, com CSS, para que vocês possam retomar, né, porventura alguma coisa que ficou para trás, tá? Então eu pretendo deixar sim esse conteúdo para que vocês tenham uma espécie aí de recuperação de conhecimento, né, uma retomada, uma revisão do que foi visto lá para trás, tá bom? Então basicamente essa é a ementa da disciplina. Se alguém tiver algum tipo de questionamento, pode deixar aqui nos comentários do próprio vídeo, tá certo? Ou lá no Moodle, que é o nosso canal oficial de comunicação, tá bom? Então sempre que tiver uma pergunta, tem esses dois canais para que vocês possam perguntar, vou estar sempre de olho para atender vocês, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, né, aos tópicos que nós trabalhamos, a ideia é mostrar alguns exemplos de coisas que nós vamos fazer, tá certo? De aplicações que nós vamos implementar. Eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem breve 2 exemplos bem tranquilos, e um deles inclusive vai ser o nosso primeiro tópico de estudos daqui para frente na nossa disciplina, assim que vocês tiverem essa retomada, essa recuperação de conteúdos, tá certo? Bom, vamos lá para o meu navegador para que vocês possam visualizar o que eu tô falando. Bom, estamos aqui no navegador web, né? Esse endereço é um endereço provisório dessa aplicação exemplo que eu estou deixando para vocês. Ela está no meu CodePen, né? Esse CodePen é uma plataforma na qual nós colocamos trechos de código ou aplicações web completas para que os usuários possam visualizar, aprender com o que nós estamos disponibilizando, né? E eu tenho uma série de exemplos que eu deixei na minha pasta, né? Na minha página pessoal aqui do CodePen. Depois, né? Esse código fonte todo que eu estou mostrando fica disponível, ó. Vocês estão vendo aqui a estrutura HTML, toda a parte CSS da aplicação e o resultado dela aqui embaixo, tá? Então isso tudo fica disponível para que vocês possam consultar isso aqui depois, né? E aprender, tá? Eu tô deixando aqui sem o código para que nós vejamos a aplicação por completo, ela na tela toda, tá certo? Bom, isso aqui é uma estrutura de um currículo vitae online, tá? Então você, eu tenho uma experiência, eu tô procurando um emprego, alguma coisa do tipo e quero colocar na web o que eu sou
o que eu faço, qual é a minha experiência. Não é mais tão comum que você imprima isso e leve nas empresas, né? Se você vai trabalhar com tecnologia, é muito tradicional atualmente que você tem isso online, em um perfil do LinkedIn, por exemplo. Coloque no seu Facebook e você pode ter a sua própria página web, com um portfólio seu, com as aplicações que você já desenvolveu, e uma parte introdutória como essa para mostrar quem é você, tá? E quais são as suas informações pessoais, informações de formação, onde você se formou, que cursos você já fez, onde você já trabalhou, nos locais que você já trabalhou, o que você fez. Então é um currículo online. Esse vai ser um dos primeiros exemplos que nós vamos trabalhar em aula, inclusive cada um de vocês possivelmente terá que fazer o seu próprio currículo, tá? O que eu tenho nesse currículo? Eu tenho toda a estrutura em HTML, com todo o conteúdo visual que vocês estão vendo aqui, mas sem a beleza visual. A estrutura desse documento tem apenas o texto, né, das informações pessoais, o texto da experiência de trabalho, qual é a sua foto, quais são, né, os dados de endereço e páginas que você tem. Isso tudo é estrutural. Agora, a cor da fonte, aqui do Nonsense SEO, por exemplo, está em vermelho, isso é CSS, isso é visual, isso é código mais voltado para as questões visuais da aplicação, tá certo? Então, todo o conteúdo que aparece é HTML e a beleza que eu dou para esse conteúdo vem do CSS. Então, as fontes utilizadas, o posicionamento dos elementos, os efeitos. Então, notem, ó, passei o mouse em cima, a imagem deu um zoom. E nota que ela nem saiu dessa caixa delimitadora, né? Ó. Então, eu tenho um efeito de transição e transformação aplicado a essa imagem. É CSS, a gente vai aprender a fazer isso. Esse zoom que eu tenho também em cada um desses elementos, eles sobem, né, e se sobrepõem aos demais. Essa escala alternativa também é CSS. Isso é efeito, é o quinto tópico que nós vimos lá no ementário dessa disciplina. E todo o restante aqui, a disposição visual, essa questão, né, de alinhamento dos elementos, ó. Então se eu tiver no celular, possivelmente a visualização é essa, tá? Isso tudo que vocês estão vendo aqui é CSS aplicado de forma responsiva. Isso vai muito da aplicação que você está trabalhando, né? Se eu quisesse mudar a posição desses elementos de acordo com o tipo de dispositivo que está acessando, eu poderia, tá certo? Nessa aqui eu fiz algo mais simples. Eu só fui reposicionando alguns elementos, trabalhando com tamanho de fonte, né? Para que a gente ainda visualizasse bem esse currículo. Mas essa é uma das primeiras atividades nossas, tá? Eu vou trabalhar com ela, assim como eu fiz nesse mesmo exemplo, mostrar para vocês quais são os elementos HTML necessários para a composição desse currículo, por que eu estou usando esse header, por que aqui tem H1, o que esse elemento I, por que ele está aqui, por que eu estou usando uma div dentro de elementos de parágrafo, toda essa estrutura, o nome dos elementos, né, os atributos que eu estou utilizando, por exemplo, ID, class, isso tudo vai ser explicado para vocês, tá certo? Vocês vão retomar isso e vão aprender novos conceitos de HTML. Aqui na direita, aí veio o grosso, né, da coisa. É aqui que os efeitos que vocês viram foram aplicados, é aqui que toda a beleza visual da aplicação, todo o visual da aplicação foi colocado. Eu vou tirar o visual da aplicação para que vocês tenham noção do que ela é crua. Então é isso daqui sem CSS, tá? O resultado é esse, ó. Essa coisa esquisita aqui, tá bom? Então a gente precisa do CSS para que ela volte a ser, né? Vamos voltar aqui a nossa beleza visual, para que vocês vejam um currículo com um pouco mais de atrativo, tá certo? Não dá para deixar do jeito que estava lá antes. O outro quesito importante que eu até não mencionei para vocês é o seguinte: cada um desses links aqui embaixo tem um contexto específico. O que é esse contexto? Por exemplo, aqui é o endereço da pessoa. Vocês podem notar ali embaixo no navegador que o redirecionamento desse link, isso daqui é um link, tá, gente? Se eu clicar aqui, eu vou para o Google Maps com esse endereço. Vou mostrar também para vocês como que é tranquilo de se fazer isso. Então, se eu clico aqui, ó, em uma nova aba do navegador, eu abro esse endereço, tá? É um endereço fictício que eu coloquei e, por coincidência, caiu aqui em Dourados mesmo, tá, gente? Então, ele acabou procurando num contexto aqui mais local, tá? Mas não é endereço de ninguém isso aqui não, pelo amor de Deus. Tanto que eu coloquei até, né, o número 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? Bom, eu consigo abrir o Google Maps. Eu consigo fazer com que o dispositivo telefone direto para esse número caso eu clique no número de telefone.
Aqui, como eu estou no navegador web do computador, ele vai pedir para usar o FaceTime do meu sistema operacional, caso eu queira ligar para esse telefone. Se você tiver no celular, ele vai usar o discador do seu celular, tá? Então podem ficar tranquilos que isso também é contextual, como eu disse, vai de dispositivo para dispositivo. É um comandinho só, vocês vão aprender a fazer. Aqui o site, se eu clicar, ele vai para o site. Nesse site não existe, então ele vai para um documento aqui inexistente, né? Eu fiz só para teste, depois a gente pode pôr um endereço que realmente exista, alguma coisa do tipo. E o endereço de e-mail é a mesma coisa, se eu clicar ele vai tentar abrir o meu gerenciador de e-mails do computador, tá certo? Não vou abrir ele aqui, mas é uma forma de ir direto para o seu e-mail para que você entre em contato com o dono do currículo, no caso vai ser o currículo de vocês, vocês colocarem o e-mail de contato de vocês, tá? Então isso aqui é bem pensado para computadores e dispositivos móveis, a tela se adequa aos múltiplos dispositivos, tá? Então a ideia é que nós consigamos pensar dessa forma, de maneira mais ampla, não só em um tamanho de tela. É muito comum a gente começar a fazer página web pensando numa tela tradicional, Full HD, né? Essa tela, né, com aspecto 16:9 ou 4:3, tela grande, tá? Quando eu vou para uma tela pequena, aí a confusão é danada, você não sabe onde colocar os elementos, que tamanho de fonte usa, e é esse raciocínio que nós vamos construir no decorrer dessa disciplina, tá bom? O segundo exemplo que eu mencionei para vocês, eu apresentei isso em uma live também, pelo canal do Instituto Federal, depois quem tiver interesse pode entrar lá. Eu e o professor Rodrigo falamos um pouquinho sobre desenvolvimento com Strap e Next.js. Esse não é o foco dessa disciplina, mas tem bastante coisa interessante para quem quer evoluir com relação ao desenvolvimento web, tá? São duas ferramentas fantásticas. E eu mostrei como a gente pode fazer, junto com o professor Rodrigo, essa aplicação web aqui. Por que eu estou mostrando ela para vocês, né? Ela tem uma beleza visual, né, bacana, uma disposição legal dos elementos, uma página curtinha, legal até para a gente tentar reproduzir ou fazer uma página similar a essa, e ela é totalmente responsiva. Ela se comporta de acordo com o tamanho de tela do usuário. Vocês podem notar que, por exemplo, né, a equipe de professores que está no projeto aqui, na tela maior, aparecia um ao lado do outro. Aparecia dessa forma. Quando eu diminuo a tela e vou para um tamanho mais curtinho, né, mais pensado para dispositivos móveis, eu tenho uma disposição completamente diferente. Agora está todo mundo aqui, ó, um sobre o outro. Assim como essa seção aqui, ó, conheça a nossa história e nossa essência. Aqui fica uma sobre a outra, porque no celular é melhor para a gente ler nesse formato e não um do lado do outro. Não tenho tela suficiente para isso. Já numa tela maior, ou de um tablet, por exemplo, ou né, no navegador web, num monitor maior, eu tenho a disposição lado a lado, porque senão ficaria muito espaço vago ao redor. Isso tudo é pensado para que a gente tenha esse conforto na leitura do conteúdo, tá certo? Então, ó, completamente responsivo, menu na parte superior, os textos, né? Isso é tudo pensado, tá? Isso aqui não é aleatório não, viu? Menuzinho da aplicação, esses efeitos, isso tudo dá pra gente aprender nessa disciplina. Então, se você gosta de coisas como essa, tem interesse, cola na gente aqui, vamos aprender. Vamos juntos entender o que é esse tal de front-end, o que é HTML, o que é CSS e de que forma a gente pode chegar num resultado como esse, tá? Eu acredito que vocês vão conseguir sim. Só tem que ter força de vontade, tem que estudar. Eu sei que a gente não está num momento muito fácil, né, da nossa trajetória na Terra. Nós temos uma pandemia aí para atrapalhar tudo, mas eu estou aqui à disposição para ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Podem contar comigo, entrar em contato sempre que necessário para que vocês consigam aprender isso daqui. Vocês já devem imaginar que como o mundo hoje gira em torno da web, né, da informática, da TI como um todo, esse conhecimento aqui é de grande valia para o profissional do futuro, tá bom? Então vamos lá, nós vimos esses exemplos, né, de aplicações web, são dois exemplos. Até o final da disciplina a gente vai conseguir fazer coisas como aquelas, não necessariamente iguais, mas no mesmo sentido, tá? E agora eu preciso falar para vocês de que forma a gente vai aprender isso, né? Como que a gente vai trabalhar. As aulas vão ser no formato muito próximo a esse dessa aula introdutória. Eu vou ter um material visual e a implementação. Eu vou para um navegador, eu vou para um editor de código codificar os exemplos com vocês, tá? Vocês vão sempre assistir, né? Eu não pretendo fazer as aulas ao vivo, até porque cada um tem um tempo de maturação do conhecimento. Tem um aluno que vai ouvir eu falar isso, né, de primeira, já vai sacar, já está praticando, já vai conseguir fazer. Tem um aluno que vai levar um tempo mais para entender essa aplicação.
ela vai precisar, né? Esse estudante vai precisar sentar, olhar o código com mais calma. E quando eu gravo a aula, eu consigo propiciar isso. Vocês vão poder dar o pause, vão poder voltar, vão poder assistir quantas vezes quiserem e onde quiserem, tá? O tempo de aula varia do assunto que eu vou trabalhar. Quando o assunto for complexo, a tendência é que a aula fique um pouco maior. Quando o assunto ele é mais simples, a aula fica um pouquinho menor, só que eu vou dar mais exemplos para que vocês consigam praticar. Então, volta e meia vocês vão ter atividades para fazer. Algumas eu não vou pedir para entregar, outras eu vou acabar pedindo, tá? Mas independente se eu vou pedir para entregar, vou dar nota ou não, elas são essenciais para que vocês aprendam. Se eu dei uma atividade, é porque ela é importante, tá? É para fazer, não é só para cumprir disciplina, não. É porque eu julgo que aquele conhecimento é necessário para o restante da disciplina. Então façam todos os exercícios, tá? O sucesso de vocês lá no final da disciplina e no final do curso vai depender do que vocês estão tendo nessa trajetória de formação. Então não façam por fazer. Assistam às aulas e façam os exercícios. E tendo dúvida nas aulas, pode colocar nos comentários no próprio YouTube, né, que é onde eu vou deixar essas aulas, e no próprio Moodle, tá? O Moodle vai redirecionar vocês aqui para o YouTube para que vocês possam assistir o conteúdo. Então fiquem tranquilos para me questionar sobre o que vocês viram em aula. Mas, em síntese, nós não teremos as aulas ao vivo. A não ser em algumas situações excepcionais, ou se for o desejo de vocês, né, de uma forma mais geral, uma aula ou outra a gente pode fazer ao vivo, tá bom? Mas o intuito é trabalhar dessa forma com as aulas gravadas para que vocês possam assistir a qualquer momento, voltar, pausar e se divertir com o conteúdo, tá bom? Espero que se divirtam mesmo, que aprendam bastante. Além das aulas, vocês vão precisar de duas ferramentas básicas, né? Eu não coloquei uma terceira aqui, que seria o navegador web, mas acredito que seja bem óbvio para vocês que vocês vão precisar de um navegador web. Vocês vão precisar de um editor de texto decente. Por que eu tô falando decente? Tem vários editores de texto por aí. Eu julgo que o Sublime e o VS Code, que é esse logo que está aparecendo aí para vocês, o Visual Studio Code, são ideais para o que a gente vai fazer. Com uma ênfase maior para esse que eu já deixei aqui, que é o Visual Studio Code, é o editor que eu vou utilizar durante as aulas. Ele tem algumas ferramentas que são muito legais para o que a gente vai fazer, então eu acabei adotando ele e acredito que seja importante que vocês também adotem essa ferramenta. Isso não é uma obrigação, é uma recomendação, tá? Então os atalhos que eu utilizar, uma coisa ou outra, vão ter tudo a ver com essa ferramenta, tá? Então, se você está usando Sublime ou algum outro editor de texto, o atalho pode não bater, pode não ser similar, tá bom? E outra ferramenta é o Figma. Esses links, né, para acesso a essas ferramentas, depois eu posto para vocês. Hoje o intuito é só falar um pouquinho do que vocês vão ter de ferramentas e como vai ser essa disciplina, né? Então o Figma é uma ferramenta para prototipagem visual. Nela vocês podem desenhar a aplicação web. Esse desenho não necessariamente é código, fonte funcionando, tá, gente? É um lugar que você vai prototipar, você vai desenhar o que quer. Então, para os trabalhos finais dessa disciplina, é possível que vocês tenham que usar essa ferramenta. Não precisa instalar ela na máquina, vocês podem usar direto no navegador, online. Ela tem um plano gratuito que aceita até 3 projetos, né? Os projetos podem ser colaborativos, você pode ter outro membro de equipe trabalhando com você. É uma ferramenta bem legal para você desenhar aplicações web online, né? Desenho geral não, tá, gente? Nem edição de imagem, nem nada disso. Imagens que tiverem que ser editadas, alguma coisa do tipo, eu vou passar para vocês, tá? Como a gente não tem à disposição o Photoshop o original, né, pago aí na máquina de vocês, Illustrator, tudo que for necessário de asset visual, né, conteúdo visual, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Além das ferramentas, né, como eu já adiantei, os materiais que forem necessários, eu vou passar. Eu vou deixar no Moodle uma seção lá de material de apoio, né, livros, desenhos, imagens, ícones, o que vocês precisarem, vai estar lá, vai estar à disposição, vai estar na mão de vocês. Aqui o que dá medo em todo mundo, né? Como é que eu vou passar na disciplina? Como é que eu chego no 6, no 7? Como é que eu sou aprovado? Bom, eu vou trabalhar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar todo o conteúdo primeiro. Vou passar tudo que é necessário, HTML, CSS, JavaScript, tudo que é preciso para fazer a aplicação web. Terminou o conteúdo, aí vocês vão ter um tempo para fazer 2 aplicações web. Elas são distintas, temas que serão propostos e discutidos ao longo da disciplina. Eu vou passar com antecedência, para que vocês já possam fazer isso antes, tá? Mas eu quero que primeiro vocês vejam o conteúdo e depois apliquem esse conteúdo em 2 aplicações web. Não tem prova,
tá certo? A nota final é a composição da média entre esses dois trabalhos e eu vou avaliar ao longo do período uma forma de recuperar essa nota com as atividades que vocês vão entregar. Então, se você não for tão bem nesses dois projetos, eu posso aumentar a sua nota, compor a sua nota, né, com os trabalhos que vocês vão fazer e eu vou pedir para entregar, tá? Se você foi bem nas duas, você não vai precisar dessas notas, mas isso não quer dizer que você não tem que fazer os trabalhos, tá? Não espera chegar lá no final para fazer o trabalho também não, tá, gente? Isso é importante, esses trabalhos serão aquecimentos para o trabalho final, tá? Então são duas aplicações web lá no final que vocês vão implementar e fazer a entrega no final da disciplina. A entrega será na antepenúltima e antepenúltima semana aí de aula de vocês, para que na última semana nós tenhamos essa possibilidade de conversar com quem não obteve a nota, né, de entender de que forma vocês podem recuperar essa nota e o conhecimento também, tá certo? Então é lá pro final da disciplina. Mas essa disciplina não é longa não, tá, gente? Nós vamos trabalhar Front-End 2 e 3. A Front-End 2 vai demorar, né? Vai ter aí um período de 2 meses mais ou menos de execução, tá? Então é uma disciplina curta, tá certo? A gente tem aula 2 vezes na semana, são 5 horas semanais, tá? Então é uma disciplina que vai acontecer de forma mais condensada, então fiquem atentos aí. Enfim, né? Sintetizando tudo que nós falamos aqui hoje, pelo menos em vídeo, né? É uma pena a gente não estar presencial aí podendo conhecer vocês. Mas essa é a nossa disciplina Front-End 2, falei um pouquinho do conteúdo que nós teremos, vai ser importante praticar, vão ter que praticar bastante sim, né? Quer fazer aplicação web? Não tem jeito, vai ter que sentar, abrir um navegador, abrir um editor de texto e vai ter que codificar. Isso implica em estudar, né? Não estudar apenas com o conteúdo que eu vou passar para vocês, busquem outras referências. Esse conteúdo é amplamente discutido na web, não existe só a minha palavra sobre esse assunto, né? Busquem alternativas para que vocês possam render e conhecer cada vez mais, tá? Então não fiquem só com o que nós vamos ver em aula. É essencial que vocês busquem experiências além dos vídeos que eu vou postar para vocês. Isso inclui conversar com os colegas. Não é copiar o que o colega fez, é entender o que o colega fez. Pode fazer junto? Olha, vocês podem discutir as coisas juntos, vocês podem tentar entender o assunto junto. No fim da disciplina, os trabalhos serão individuais, tá? A entrega ela é sua. Então, as experiências que vocês vão trocar com os colegas vão ser importantes para que vocês aprendam mais. E não só com os colegas de sala, mas também com outros profissionais que disponibilizam conteúdo na web. Busquem o máximo que vocês puderem, o máximo para que vocês tenham o êxito nessa disciplina. Então esse é o escopo da nossa disciplina. É uma disciplina bem bacana, ela é bem visual, é bem atrativa. Os produtos que a gente vai fazer, né, que nós vamos fazer são bem bacanas, né? É um conteúdo legal de se trabalhar. Eu espero que seja bem proveitoso esse trabalho nosso daqui para frente, tá certo? No mais, é um prazer ver vocês aqui. Ver não, né? Não tô vendo. Mas espero que vocês estejam me vendo e tenham ficado até o final aqui dessa apresentação da disciplina, tá? Um abração para todos vocês, é um prazer poder ministrar essa disciplina. Eu gosto muito desse conteúdo, é o meu conteúdo base de concurso, é por isso que eu entrei no IF, então eu sempre fico muito feliz quando eu falo de desenvolvimento web, tá? Então aproveitem que eu gosto bastante e me perguntem bastante coisa, tá? Não é porque a gente está à distância que não dá para atender vocês e não dá para conversar sobre o assunto, tá bom? Abração, fiquem bem, fiquem em casa e bons estudos, tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.